Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Meu convidado hoje é o gastroenterologista Dr. Nestor. Ele vai conversar comigo sobre úlcera. É só um minutinho que já a gente está de volta. Doctum TV, online 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Nestor sobre úlcera. Olá, doutor, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Muito obrigado. Dr. Nestor, fala pra gente primeiro, defina úlcera. Úlcera, como qualquer outra, em qualquer outro lugar do organismo, a úlcera é um machucado, é um machucadinho, a gente chama de solução de continuidade, né? No nosso caso, em relação ao aparelho gastrointestinal, a gente pode ter úlcera tanto no esôfago, não é muito comum, mas acontece, no estômago e no comecinho do intestino delgado, que a gente dá o nome de bulbo duodenal. Na verdade, o duodeno é a primeira parte do intestino delgado e a primeira parte do duodeno a gente chama de bulbo duodenal. Aliás, é o lugar mais comum onde a gente pode encontrar a úlcera que, de modo geral, a gente chama de úlcera péptica. Tá, agora dessas três, qual que é a mais grave? Qual que é a diferença entre elas? Na verdade, em relação à gravidade, vai depender de como essa úlcera comete o órgão. Então, não existe um local mais grave. Se em qualquer um desses três, né, que a gente falou, essa úlcera tiver uma escavação razoável da mucosa, pode, as duas complicações maiores, né, hemorragia, que é diferente da úlcera perfurada. O pessoal fala, às vezes estourou uma úlcera. Na verdade, é a segunda complicação. A úlcera perfurada, ela fura o órgão, o tratamento normalmente cirúrgico, e a hemorragia, que seriam as duas maiores complicações. Tá, agora a duodenal que você falou é a mais comum. A duodenal é mais comum do que a úlcera gástrica. Ambas são bastante prevalentes, né? Mas a duodenal, se pegar ao pé da letra, né, a literatura coloca ela como mais prevalente do que a úlcera gástrica. Agora, Dr. Nestor, o que causa a úlcera? Por que as pessoas têm úlcera? Bom, hoje já está muito bem estabelecido que a principal causa da úlcera é o H. pylori. É a bactéria, né, que infecta o estômago, e não cabe a gente entrar muito em detalhe porque é um pouco complexo, mas ela é uma grande causa, ou se não a maior causa, da úlcera duodenal, mesmo a infecção estando no estômago. Então, assim, hoje, disparadamente na frente, se coloca a culpa das úlceras, né? A úlcera gástrica em torno de 85% e a úlcera duodenal em torno de 90% a 95% por causa do H. pylori. Mas temos outras grandes causas, por exemplo, anti-inflamatórios. Pacientes que usam anti-inflamatórios de modo recorrente ou tem que usar de maneira constante, é uma outra grande causa de úlcera. Nesse caso aí seria muito mais culpado, né, em relação à úlcera gástrica. Agora, Dr. Nestor, como é que se pega essa bactéria? Normalmente alimentar, né? A contaminação é via oral. Tá, então pode estar em qualquer alimento? Qualquer alimento, água contaminada, mãos sujas, né? A contaminação é relativamente fácil de se acontecer. Agora, quais os fatores de risco, Dr. Nestor? Para a úlcera, como eu te falei, a infecção pelo H. pylori, um grande fator de risco, né? Então, temos até, em relação ao consenso do H. pylori, temos algumas indicações de erradicação obrigatória, que a gente chama de erradicação absoluta do H. pylori. E, dentre algumas, né, temos exatamente a presença de úlcera, tanto gástrica quanto duodenal. Ou seja, um paciente que tenha uma úlcera ativa ou que já tem uma úlcera passada e que tem o H. pylori, esse paciente a gente sistematicamente trata o H. pylori. Então, o grande fator de risco é a infecção e normalmente é o uso indiscriminado ou às vezes até por prescrição médica dos anti-inflamatórios. Agora, tem alguma pessoa assim, que tenha mais predisposição a ter úlcera?
A princípio, não. Né? Não existe essa predisposição. Varia muito com o hábito alimentar, né? Com a própria, como eu falei, a infecção pela H. pylori, a necessidade ou não do uso de medicamentos. A gente está colocando o anti-inflamatório, mas na verdade, assim, medicamentos de modo geral. Então, essas pessoas são mais propensas. Agora, doutor Nestor, a gente sabe que nos dias de hoje, né, essa correria de todo mundo, é um estresse muito grande. Qual que é a relação do estresse com a úlcera, né? Que a gente já ouviu falar, às vezes, a úlcera nervosa, que o estresse causa úlcera. Na verdade, qual que é essa relação do estresse com a úlcera? Temos muitos pacientes que falam, né? Tem úlcera nervosa ou gastrite nervosa. Na verdade, durante muito tempo, se preconizou muito isso, né? O paciente estressado é um paciente propenso à úlcera. Hoje, a gente, depois da descoberta do H. pylori, que aliás em medicina é muito pouco tempo, a bactéria ela foi descrita, até então não se achava que tinha capacidade de se ter uma bactéria no estômago, pela acidez que se tem, foi em 1982. E de lá para cá, viu-se que o estresse tem uma relação muito mais complicador em relação à sintomatologia do que da própria formação da úlcera. Então, depois da descoberta do H. pylori, viu-se que ele é o grande vilão da história. Mas o estresse, né, a questão do nervosismo, ela piora muito a questão de piorar sintomas, né? É isso aí que ela faz. Os sintomas, muitas vezes, eles são muito mais exacerbados nas pessoas que têm mais estresse, né? Que são pessoas mais psicologicamente têm algum problema. Tá, mas uma pessoa, por exemplo, que tem um estresse elevado, passa por um momento estressante, pode desencadear, né, às vezes, o processo de uma úlcera ou não? Não, aí normalmente não. Ele pode acontecer de ter sintomatologia em relação à dor no estômago, às vezes muito mais relacionado, por exemplo, à gastrite, que às vezes a pessoa até não tem muitos sintomas e aí desencadeia os sintomas que, na verdade, são muito parecidos. Mas em relação à formação da úlcera, aí não. Vai acentuar ainda mais os sintomas. Acentua. É óbvio que o estresse, como um todo, ele muda muito o aspecto físico da gente também, né? Não tem essa relação muito bem descrita ainda. Acredito que alguma relação eventualmente possa ter, mas como fator primordial, não. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o Dr. Nestor sobre úlcera. Agora, Dr. Nestor, nós temos uma pergunta do quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ouvir a pergunta. Gastrite pode virar úlcera ou vice-versa? Então, doutor, isso pode acontecer ou não? Na verdade, não, né? A úlcera ela pode aparecer sem a gastrite, mas o que normalmente acontece, o que mais prevalente acontece, é que para a pessoa desenvolver a úlcera, ela teve algum problema em que houve um desequilíbrio entre os fatores de proteção do organismo, que todos nós temos, e os fatores agressivos, que também todos nós temos, algumas pessoas mais, outras menos. Então, a pessoa que desenvolve a úlcera, dificilmente ela não vai ter uma gastrite associada. Porque os fatores desencadeantes da úlcera, como falamos, eles têm uma relação muito grande nesse distúrbio, desse desequilíbrio da proteção e da agressão que a gente sofre todos os dias. Então, é muito difícil a pessoa ter uma úlcera e não ter uma gastrite. Então, isso gera esse jargão popular de que uma úlcera, uma gastrite mal curada,
vai virar uma úlcera. Na verdade, o que acontece é que se o paciente tem uma gastrite crônica e essa gastrite ela tem uma evolução arrastada, obviamente ele tem fatores agressivos ganhando dos fatores de proteção. Então, a propensão à úlcera vai ser maior. Agora, doutor Nestor, quais os sintomas da úlcera? O que uma pessoa sente quando ela tem úlcera? Isso é um grande problema. Na verdade, os pacientes procuram muito a gente em relação à sintomatologia quando tem a dor no estômago, né? A dor na boca do estômago. Isso aí é o principal sintoma da úlcera, que também é o principal sintoma da gastrite. Né? Que muitas pessoas têm, por exemplo, inflamação no esôfago, a esofagite, também pode ter sintomas muito semelhantes. Então, a úlcera em si, né, ela não costuma ter um sintoma muito específico dela. A endoscopia melhorou muito, né, revolucionou a gastroenterologia, então hoje o diagnóstico fica muito fácil, mas antigamente, né, antes do advento da endoscopia, antes desse exame se tornar um pouco mais barato, um pouco mais acessível, né, para se fazer em larga escala, usava-se algumas técnicas semiológicas, por exemplo, a úlcera gástrica está lá quietinha, não doía, o paciente começava a doer, o paciente come, melhora a dor. Né? A dor adenal já é diferente, né? Ela está lá quietinha, o paciente come, ela começa a doer. Então, na literatura, a gente acha alguns sintomas desses mais pormenorizados, mas, na verdade, na clínica, clinicamente falando, é muito difícil da gente pensar em úlcera se essa úlcera não estiver trazendo complicação. É diferente, por exemplo, um paciente que chega para a gente relatando que vomitou sangue, que a gente chama de hematêmese. O paciente vomitando sangue, aí temos como principal causa a úlcera. Né? Tem varizes de esôfago na nossa região endêmica de esquistossomose, então é uma grande causa também, mas a primeira causa é a úlcera. Então, a gente pensa num sintoma da úlcera, mas aí já como complicação, não foi como um sintoma primário da úlcera. Agora, doutor Nestor, e o diagnóstico? Qual o exame que tem que fazer? Há um tempo atrás era complicado, que se fazia, na verdade, era raio-x contrastado, tinha muito, casava muito com a clínica, né, história clínica, com o radiológico, né, com exames radiológicos. A endoscopia acabou com isso. Hoje a úlcera é muito facilmente diagnosticada pela endoscopia, com os riscos, né, inerentes à endoscopia, que normalmente são um baixo risco, né, não é zero, mas é baixo risco. Então o diagnóstico hoje é eminentemente endoscópico, com uma grande vantagem, não só com a visualização direta da úlcera. A grande vantagem que a endoscopia trouxe é que, por exemplo, o câncer gástrico, ele pode começar como uma úlcera. Né? O câncer gástrico em si, né, olhando o câncer, no início ele pode ser uma úlcera. Pela endoscopia, a gente consegue ter uma noção muito boa se aquilo ali é uma úlcera péptica, a que a gente está falando, ou se é, por exemplo, um tumor começando, um tumor precoce. Né? Mas, independente da avaliação endoscópica, a grande vantagem nesse diagnóstico foi exatamente a possibilidade da biópsia. Então, a endoscopia, além de fazer o diagnóstico endoscópico, visualizar a úlcera, a gente fotografa, a gente filma a úlcera, né? E a gente tem possibilidade de coletar biópsia dessa úlcera, tanto para fazer um diagnóstico diferencial, por exemplo, o exemplo que eu estou dando, o câncer gástrico, no caso da úlcera gástrica, né? E principalmente, como eu falei, a principal causa é o H. pylori, a gente fazer a biópsia para ver se existe a presença do H. pylori. Né? Então, o diagnóstico hoje é eminentemente endoscópico. E o tratamento? Tem cura? Sim. Há pouco tempo, um passado nem tão distante assim, se tratava com cirurgia, né? Tentava-se tratamento normalmente com medicamentos que hoje, antigamente não existe, que hoje existe, não dava certo, então se fazia o tratamento cirúrgico e isso na verdade caiu por terra. Hoje o tratamento cirúrgico da úlcera, ele só entra nos casos da úlcera perfurada, né? Que aí tem que fazer o tratamento cirúrgico. Perfurou, até para fazer uma revisão da cavidade abdominal, né? Enfim. Então, o tratamento hoje é medicamentoso. Se a gente pensar no H. pylori como a principal, né, o Helicobacter pylori, como principal fator desencadeante na formação da úlcera, o tratamento é a gente acabar com o H. pylori quando ele está presente. Né?
Tem esquemas de erradicação até prontos hoje, não são esquemas baratos, mas o governo até fornece pelo menos parte dele. E então a gente faz o tratamento do H. pylori, que na verdade já junto nesse esquema, para a erradicação da bactéria, a gente já coloca os que a gente chama de inibidores de bomba de próton, que é o omeprazol, o mais conhecido, largamente utilizado, que aliás é o menos potente, vamos colocar assim, da família dele. E temos outros medicamentos dos IBPs, né, dos inibidores de bomba de próton, são até mais potentes que o omeprazol. Então o tratamento hoje ficou restrito quando se fala em H. pylori, em erradicar o H. pylori e manter esses medicamentos que eles normalmente fazem uma boa proteção ou gástrico-duodenal para fazer a cicatrização da úlcera. Temos outros medicamentos, né? Por exemplo, o sucralfato é bastante usado também. O medicamento promete fazer uma película de proteção por cima da úlcera, então assim, é um tratamento que ajuda bastante também. E obviamente mudar hábitos alimentares, né? No caso do anti-inflamatório, a gente, se tiver condição de suspender o anti-inflamatório, né, se suspende. Alguns casos, por exemplo, um paciente que tenha tido ou AVC ou um infarto, que precisa de tomar o AS, né, e às vezes esse medicamento não pode ser imediatamente suspenso. Enfim, é multidisciplinar, na verdade, quando se tem outras origens, né, o problema da formação da úlcera. Então, Nestor, você falou muito em anti-inflamatório. O excesso de analgésicos também, eles podem causar úlcera ou não? É uma outra dúvida bem frequente. Normalmente não, né? No nosso meio, os principais analgésicos e antitérmicos é o paracetamol, a dipirona. Hoje em dia tem se usado muito o ibuprofeno, que aí o ibuprofeno ele entra com um efeito anti-inflamatório também. Mas em relação ao paracetamol e a dipirona, em relação à formação de úlcera, não. Tem que tomar cuidado, por exemplo, o paracetamol em grandes doses, normalmente acima de 3 ou 4 gramas dia, ele já causa uma hepatotoxicidade, até tóxico para o fígado, né? Mas normalmente em relação à formação de úlcera ou gastrite, não. Ok. Aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutor, no nosso programa. Sempre às ordens. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!